Bom dia, pessoal! Hoje começando uma live um pouquinho mais cedinho. Quero falar hoje sobre o tratamento fonoaudiológico em casos de cisto vocal. Ontem eu falei sobre o microdiafragma laríngeo e nessa live de ontem eu achei que foi bem interessante porque eu trouxe um artigo científico e aí gostei, achei legal trazer artigos científicos aplicados à prática de vocês. Então eu fiz a mesma coisa, busquei fazer para essa de hoje. Ontem trouxe um artigo científico um pouco mais antigo, porém um artigo muito bom. Então tá, gente, só para uma dica, né? Não vamos descartar a importância de certos artigos por eles serem mais antigos ou não. Tem alguns muito bons. Mas hoje, para me redimir em questão do tempo, hoje eu trouxe um mais atual, bem legal. E aí depois eu vou compartilhar também esse artigo lá no grupo do Telegram, Trocas em Voz, compartilho materiais. Esse é um artigo, particularmente que eu gostei muito. Ele é um artigo internacional. Deixa eu falar para vocês aqui o título dele, só um pouquinho. Ele é um artigo internacional cujo título é A História Natural do Cisto de Prega Vocal. Então, gente, ele traz dados muito legais, muito novos, digamos assim. Ele é de 2019. Não foi, eu estava confundindo. Tem um outro que eu li também que foi feito por um grupo de pesquisadores brasileiros. Esse aqui não foi, não. Mas ele traz, um acompanhamento de pacientes em relação à evolução do cisto, tá? Porque a gente tem algumas coisas na nossa literatura, nos livros de fono, onde diz lá como que a gente faz para tratar, o que acontece com o cisto, os tipos de cisto, a questão ali didática em relação à cor de cada cisto e tal. Mas aqui ele traz algumas coisas diferentes, né? Então, ele mostra que muitas vezes na prática, na realidade, não é bem assim. E claro que é um artigo que traz dados inovadores e ele fala mesmo que precisa mais pesquisas, que a gente não tem muitas pesquisas que acompanham pacientes, que vão fazer um acompanhamento. Ele trouxe estudo de caso de alguns pacientes que tem ali, depois eu vou mandar e eu quero que vocês abram o artigo. Ele tem as fotos, as imagens dos exames, muito lindo, para a gente ver como é que é o cisto, para a gente ver vários tipos diferentes de cistos e a evolução. Isso que é interessante. A gente vê a evolução. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, só um pouquinho. Pode. Gente, uma coisa legal também. Ó, aí. Olá! Peraí, deixa eu tirar o fone aqui. Bom dia! Tudo bem? Minha participante oficial, querida Lloyd. Hoje eu estou falando sobre cisto vocal. Tu tens algum caso de cisto vocal que tu está atendendo ou já atendeu? Já atendi. Atualmente não tenho. Tá bom. Quando tu atende quando tu atendeu, por exemplo, cisto vocal, tu ficou com alguma dúvida, alguma coisa que intrigou em relação a esse tema? Olha, dúvida a gente sempre tem, sim, com certeza. Tem sempre dúvida, né? Porque é aquela insegurança que a gente fica no momento para poder atender o paciente. E a ideia é a pessoa recorrer sempre aos livros para poder ver, ter algum auxílio, né? Para a melhor conduta do paciente. Dúvida, sim. A pessoa tem que recorrer sempre à literatura. Sim, e eu estava agora nessa live de hoje, eu estava falando sobre um artigo que mostra a evolução do cisto, que a gente não tem muitos dados em relação a isso, né? Então, e aí tu fez essa solicitação para entrar, até deixa eu apresentar para o pessoal, quem ainda não conhece, a Lloyd já entrou em outra live também, foi uma ex-colega minha lá da UFSM, e é uma
coisa que eu quero fazer mais, tá? Já vou avisar o pessoal aí. Se eu estiver fazendo uma live sobre algum assunto e alguém tiver um paciente com essa patologia e tem dúvida, pode pedir para entrar ao vivo, que eu vou responder as dúvidas ao vivo também. Então, assim, o tema de hoje é sobre cisto. Deixa eu te perguntar, Lodi, aproveitando que tu já teve casos, né, de cisto, como é que esses pacientes evoluíram, assim? Eles, eles fizeram um exame otorrino antes e depois da cirurgia, antes e depois da terapia, chegaram a fazer cirurgia, como é que foi? Olha, a maior parte dos nossos pacientes, antes de virem para fono, são encaminhados pelo otorrino. O otorrino, sim, Aham. faz a videoendoscopia faringolaríngea e depois encaminha para a terapia. Alguns casos, eles fazem a cirurgia e, após a cirurgia, eles fazem a terapia. A terapia, fizemos por aí uns 6 mesitos, 7 mesitos, volta para o otorrino, ele faz novamente o exame para ver como é que está a evolução. Então, temos tido, sim, alguns resultados, os pacientes saem do consultório satisfeitos, sorrindo, porque muitos deles chegam no consultório desesperados. Uhum. E assim, vou falar, a minha voz vai melhorar, não vai. E temos tido sucessos. Então, Uhum. dá para gerir, né? Porque às vezes o Isso. paciente chega e nós também ficamos assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que não? Mas é aquilo que eu digo sempre aos meus pacientes. Você precisa vestir a camisola da paciência. Paciência mais paciência é igual a vitória. Não chega aqui nesse Uhum. consultório pensando de que você vai chegar, vai ser um tratamento como um tratamento medicamentoso. É totalmente diferente. Terapia requer paciência. Se você ter paciência, mais paciência, vai gerar em você uma vitória. Você vai sair daqui do consultório sorrindo. Ou você está chegando aqui desesperado, você está chegando aqui triste, angustiado. E se você realmente acreditar em você, acreditar no tratamento, então é possível ter vitória. Mas eu preciso me juntar à sua paciência. A minha paciência com a sua paciência, vamos ter sucessos. Então, é Isso, é muito a legal. paciência mais o comprometimento, né? Eu acho que isso também é bem interessante colocar reduzir muitas vezes essa expectativa que o paciente vem, que ele acha que vai sair na semana seguinte já bom. Então, esse Não. alinhamento que a gente faz, que é na primeira sessão, o paciente ele não sabe, então a gente precisa dizer para ele todas essas questões aí, né? Quanto tempo vai levar, o que a gente pode esperar. E uma coisa que eu vejo, assim, Lloyd, em relação ao cisto, até você comentou, né? Ah, às vezes a gente pensa, será que vai conseguir? Será que não, né? Então, o cisto é uma patologia que ele gera muitas dúvidas em relação a como ele vai evoluir, né? É, O paciente vem, ok, alguns fazem cirurgia e é o mais indicado, né? Quando o paciente tem uma limitação importante, porque a gente sabe que a gente não reabsorve cistos com fonoterapia. Mas esse artigo aqui que eu estou trazendo para vocês, ele mostra a evolução do cisto. E é muito interessante, porque teve alguns casos que o cisto sumiu, que uhum. desapareceu sem cirurgia, né? Então ele traz algumas coisas assim, traz luz para algumas coisas. Opa, talvez isso aqui possa ser diferente. Não Uhum. é que a gente vai reabsorver, eu não estou dizendo assim que a gente vai conseguir reabsorver o cisto sem cirurgia. Mas eu estou dizendo que tem coisas aí novas que talvez a gente não esteja ainda conhecendo, né? E alguns também mudam para pior. Alguns crescem, alguns rompem, e aí fica muito pior a voz depois de rompidos. Então, a gente ter a ciência, assim, desse processo de evolução. Voltando, pessoal, tô falando sobre cisto vocal, tá? Acabei de começar uma live, só que ela se encerrou no meio. Entrou uma convidada que foi uma fono lá da África, que foi essa colega minha, que é a Lloyd, ela já apareceu em outra live também. E eu quero aproveitar para deixar essa abertura assim para vocês. Sempre que eu estiver falando sobre algum tema e vocês tiverem algum paciente com essa patologia, vocês podem entrar para conversar comigo ao vivo sobre também, tá bom? Para a gente bater um papo. Mas vamos voltando então. Estou falando sobre um artigo científico internacional que ele fala sobre
a história natural do cisto. Então, ele tem, deixa eu ver aqui, ó, ele atendeu aí um grupo de pacientes, né, 87 pacientes, e alguns deles fizeram cirurgia, e aqueles que não quiseram fazer a cirurgia, que tiveram indicação de cirurgia, mas que não concordaram, eles também acompanharam. Isso foi interessante, assim, justamente para ver essa evolução do cisto. Comentei um pouquinho no vídeo anterior, que foi cortado, né? Que a gente aprende, né, a questão ali nos livros, a questão didática. O cisto, quando é dessa cor, ele é de tal tipo, quando é dessa cor, ele é de tal tipo, quando ele é assim. E aqui, gente, nesse artigo ele mostrou, inclusive, que alguns cistos, eles mudaram de coloração. Então, será mesmo que a coloração... E aí vem esse questionamento, né? Será que a coloração define o tipo de cisto que ele é? Será que a coloração que vai definir se o tipo de cisto é uma alteração estrutural mínima ou é adquirido? Possivelmente não. Possivelmente muito mais a história desse paciente. Então, assim, nem todo cisto, ele é uma alteração estrutural mínima, tá? Quando eu tenho um paciente que tem cisto, eu geralmente peço, hoje em dia é muito fácil, né? Para eles me mostrarem algum áudio de tempos atrás, quando eles não tinham uma disfonia ainda. E aí eu através da avaliação perceptiva auditiva, eu consigo mais ou menos perceber se já tinha um pouquinho de aspereza, se não tinha, né? E se esse cisto poderia ser uma malformação ali desde o nascimento. Então, é isso que eu costumo fazer. Mas muitos deles são também adquiridos e o artigo é muito legal, gente. Depois vocês abram, entrem lá no grupo Trocas em Voz. Quem não está, me pede o link, que eu mando para vocês o link. Ele vale a pena só pelas imagens e embaixo tem a descrição assim de cada paciente. E uma coisa legal que eles fizeram foi um acompanhamento de 6 meses. E eles viram que a maioria dos cistos mudou nesse período de 6 meses. Teve 30% aí dos cistos que reduziu ou aumentou, que ele mudou de tamanho. Outros ficaram inalterados, mas às vezes mudou a coloração, tá? Já estão pedindo o link eu vou te mandar, pode deixar que eu mando depois o link do grupo Trocas em Voz, pode deixar, vou mandar. Então, alguns deles cresceram, outros diminuíram, tá? E outros mudaram a coloração. E teve um, inclusive, que rompeu. E foi uma história, assim, muito, muito interessante, que era uma enfermeira, que ela começou com rouquidão, e foi diagnosticado o cisto, só que ela não fez a cirurgia, né, porque ela estava grávida. E aí, quando ela voltou no otorrino depois do parto, esse cisto havia rompido. E aí a voz fica muito pior, né, quando o cisto rompe. Mas por que provavelmente rompeu? Aí que vem a história interessante, assim, porque ela fez parto normal. Então, vocês imaginem o quanto que ela deve ter gritado, né? Enfim, o quanto que foi esse uso intenso aí da voz durante o parto. Isso para mim foi bem interessante no sentido assim, pra gente alertar os nossos pacientes, né? Tem alguns que não querem fazer cirurgia, eles têm a voz comprometida. Claro, né, gente, nem todos os pacientes precisam fazer cirurgia, isso é importante, por mais que a gente não reabsorva o cisto, muitas vezes nós conseguimos adaptar a voz, né? Adaptar, isso eu sempre costumo falar, então não é porque essa lesão vai ficar inalterada que nós não conseguimos trabalhar com outros aspectos dentro da voz. Ressonância, condicionamento muscular, né? A questão da educação sobre os usos incorretos da voz. Então, com certeza a gente consegue fazer muita coisa sem a cirurgia, sim. Mas dependendo dessa localização do cisto, esse paciente ele pode ter uma voz, né, comprometida, se ele for um cantor, se ele for um profissional da voz, por exemplo, ele pode ficar com uma limitação em relação à qualidade da voz. Pode ter rouquidão, pode ter soprosidade, depende do tamanho do cisto, ele vai gerar uma fenda maior ou menor. E então, assim, tem alguns que têm medo de fazer a cirurgia. Eu tive um paciente ano passado até que ficava assim, ai, Mara, o que tu me aconselha? O que tu me diz? E assim,
a gente tem que pensar no que a gente aconselha, com certeza, baseado em tudo que a gente está vendo em relação à avaliação, baseando também na questão do risco, benefício, quanto que esse paciente está precisando no uso dele, né, de uma voz com uma melhor qualidade. Mas também, gente, alertar, né, com base aqui nesse artigo, alertar que esse cisto ele poderá vir a romper em caso de um abuso muito intenso. Então, se ele optar por fazer cirurgia, ele vai ter que cuidar muito da voz. Não na maioria do tempo, em todo o tempo. Tipo, ele não pode participar de uma torcida esportiva, gritar horrores, ele não pode participar de uma festa, aquelas festas onde a pessoa, né, bebe, grita, aquela coisa e tal, assim, porque ele tem risco de romper o cisto. Então, esse alerta é muito interessante. A pessoa pode optar em não fazer a cirurgia, tudo bem, né? Mas a gente precisa também informar para ela os riscos, tá, gente? Então, achei isso bem legal, bem interessante. Deixa eu ver o que mais aqui. Claro que ele traz alguns dados de outros artigos também, então que o cisto vocal ele representa 6 a 13% de todas as lesões benignas que geralmente são encontradas. Pena que eu não consigo mostrar. Eu acho que eu vou tentar mostrar aqui alguma imagem. Deixa eu ver se eu consigo inverter a câmera. Acho que eu consigo. Olha que legal essa imagem aqui, desse cisto aqui, vamos ver. Consegui! Olha só, tô ficando craque. Não sei se dá pra ver bem a questão da iluminação. Olha que aqui, né, a gente tá vendo essa bolinha aqui, é um cisto. Esse aqui não tem nem dúvidas, né, que é um cisto. E esse paciente aqui, ó, é uma mulher de 35 anos, rouca há 2 meses. E não teve evento desencadeante, revela um cisto opaco, bem na margem vibratória, ou seja, onde eu falo, né, na zona nobre de vibração. E a gente tem fenda aqui, que gera bastante soprosidade. 6 semanas depois, a voz melhorou e o cisto, olha só, se descomprimiu espontaneamente. Olha só, então, permanece a fenda, né, permanece uma alteração ali, mas olha o tamanho dele, reduziu muito em questão de 6 semanas. Então, uns casos assim bem interessantes para a gente tirar um pouquinho aquela coisa do absoluto. Vai ser assim, é sempre assim. Esse aqui é um caso curioso, porque não é assim algo esperado. Não precisa fazer nada, não precisa fazer terapia, que ele vai descomprimir. Até tem toda uma explicação em relação assim, ao que pode ter acontecido ali, né? Que ele descomprimiu. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui tem outro, né? Deixa eu falar primeiro antes de mostrar para vocês. Esse aqui é um caso de um paciente masculino de 35 anos com queixa de rouquidão há alguns meses. Isso também ele chama atenção. Quer dizer, por que esses pacientes com cisto, eles começam a queixa de repente? Assim, alguns não têm um evento desencadeante, alguns tem um caso aqui também de uma paciente que após um período de gripe, ela ficou com cisto, né? Então, antes nunca fez exame de laringe, então a gente não tem como saber 100% se esse cisto já estava, se não estava, se ele estava menor e cresceu. São algumas dúvidas que gera, né? Mas ele teve, esse paciente aqui, inclusive inflamação também, né, com hipervascularização, vasculodigenesia. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Aqui. Olha que interessante esse aqui, ó. Então, a gente vê um cisto, né, aqui, opaco, mais esbranquiçado. E olha a vasculodigenesia aqui, né? Então, eu costumo falar também bastante que um alerta, assim, que essas alterações estruturais mínimas, elas às vezes vêm acompanhadas de outra, elas vêm em dupla. Ontem falei isso, inclusive, lá quando eu falei sobre o microveb ou microdiafragma laríngeo. Deixa eu mostrar um outro que eu achei bem interessante. Aqui, ó, que eu até coloquei nos stories ali. Teve um outro aqui, ó, que era também paciente masculino, rouquidão há 3 meses, sem nenhum evento desencadeante. A lesão era opaca,
e aproximadamente 6 meses depois a lesão diminuiu. Esqueci de falar também que esses pacientes também fizeram fonoterapia, né? Então, assim, nesse período aí que eles não quiseram fazer cirurgia, eles também fizeram fonoterapia. Olha só, deixa eu mostrar esse aqui que eu quero que vocês vejam. Olha só, eu falei ontem que as lesões às vezes vêm em dupla, né? E aqui a gente tá vendo, ó, né? O cisto, aqui, que ele fala que diminuiu. E aqui, gente, prestem atenção nessa região anterior. Não parece ser um microdiafragma laríngeo? Não sei se é ou não, né? Porque não está escrito nada no artigo, mas parece. Parece, então é possível que seja também. Né? Então, às vezes, ele realmente vem em dupla. A gente falou ontem na live sobre o microdiafragma laríngeo, que às vezes o microdiafragma também, ele gera uma certa resistência ali, que quando associada ao uso da voz, pode ser ruim. Outra coisa curiosa é que todos esses pacientes aqui eram profissionais da voz. Todos não, desculpa. A grande maioria eram profissionais da voz. Então, tem essa questão também do uso vocal ali associado, né? Deixa eu ver o que mais, gente. Deixa eu ver aqui algum... Eu gostei muito desse artigo pelas imagens que ele traz, né? Pela discussão. Isso que eu já falei dos profissionais da voz. Mas ainda teve esses casos que alguns cistos mudaram, mas a maioria, tá? A gente ainda permanece inalterado. E outra coisa que eles colocam aqui, assim, como uma dúvida, eles acompanharam esses pacientes por 6 meses. E se fizesse um acompanhamento mais longo? Será que o cisto iria se estabilizar? Será que ele muda mais no início ali? Ou será que ele continua mudando? Então, tudo pontos de interrogação para a gente pensar. Que a gente tem que considerar todas essas questões aí na nossa prática clínica, que não é 100% absoluto, que venham novos artigos, novas pesquisas para elucidar isso aí para a gente. Deixa eu ver o que mais para falar. Então, a questão do ter o potencial de romper, já falei. A questão da fonoterapia, independente com cirurgia ou sem cirurgia, nós conseguimos sim gerar melhoras no paciente, que seja em questão de aconselhamento, de ressonância, reduzindo aquela tensão excessiva, trabalhando a respiração. Nossa, só da gente fazer isso, ele já vai melhorar o uso, porque é o uso que a gente trabalha, né? A gente não vai reduzir lesão, isso não. Mas a gente vai melhorar o uso da voz desse paciente, tá bom? Pessoal, alguma dúvida sobre o cisto? Podem comentar depois. Se vocês gostaram, se esse vídeo ajudou de alguma maneira, esse ou outros, curte, compartilha também com os colegas fonos, para a gente criar cada vez mais assim, uma união na profissão e para que a gente consiga cada vez mais compartilhar conhecimentos, crescer em conjunto. É isso que eu espero. Me mandem dúvidas se vocês tiverem, tá? Podem colocar nos comentários. E é isso por hoje, gente. Um abraço.